Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e o justo viverá pela fé. Oi, gente, eu sou o Pablo, eu sou seminarista, sou jornalista por formação, eu moro em Ouro Branco, interior de Minas, e quando Deus resolveu me salvar dos meus pecados, a minha única contribuição foi ser um pecador. Eu sou o Argemiro. A justificação pela fé significa que, apesar do que você é, Cristo morreu por você. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele disse: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. No episódio de número 10, falamos sobre o pecado, suas origens, consequências e a solução. E se você ainda não ouviu esse episódio, quero te convidar a ouvi-lo. No entanto, dando sequência ao tema, hoje iremos falar sobre a justificação. Mas o que é a justificação? Qual é o objetivo ou a finalidade da justificação? De que e para que Deus nos justificou? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Sou eu mais uma vez, Jorge Eduardo, trazendo para você, ouvinte do Teologicamente, uma indicação de livro cristão. Desta vez, o livro que eu indico é O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, escrito pelo pastor e teólogo Luiz Saião, publicado pela editora Ragnos. Este livro trata a respeito do tema da Teodiceia, que é o ramo da teologia que fala a respeito do provável paradoxo que há entre a existência de Deus e a existência do mal, que é o argumento número 1 para os ateus a respeito da não existência de Deus. Como pode existir Deus se há tanto mal no mundo? Este livro, que é ricamente ilustrado, começa com uma definição de teodiceia, os vários tipos de teodiceias. Depois ele fala a respeito das palavras hebraicas que definem o mal no Antigo Testamento. E depois, analisando capítulo por capítulo do livro de Abacuque, ele fala sobre a experiência de Abacuque com o mal. Deus, ele usa o sofrimento para manifestar o seu poder e aperfeiçoar a nossa fé. Então eu deixo para vocês, dessa vez, O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, escrito por Luiz Saião e publicado pela editora Ragnos. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém por mim. Justiça! Faça a justiça! Dê o veredito. Todo o universo aguarda a sua decisão. Inocente. Pablo, a gente falou aqui sobre Romanos capítulo 8, versículo 30, e essa passagem ela fala um pouco ali sobre justificação. O objetivo final, a gente vai ver aqui dessa passagem, talvez não seja entrar especificamente na justificação, mas ela fala ali que sobre aqueles que Deus predestinou, esse chamou e esses também justificou. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o contexto dessa passagem, né? O que Paulo está querendo dizer aí com essa passagem. Então, cara, vamos lá. Paulo, quando escreve aos Romanos,
A gente tem que pensar que Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não plantou, né? E aí ele pretende visitar os romanos e nessa visita, e antes dessa visita ele está se apresentando para a igreja. E não só isso, ele apresenta aos romanos, na carta aos romanos, o seu evangelho, a ponto de que alguns teólogos vão dizer que o evangelho paulino ele está expresso ali perfeitamente na carta aos romanos. É uma carta mais madura já do apóstolo Paulo, em que ele apresenta no que ele crê e o que ele pregou, o que ele prega, o que ele ensina para as igrejas, para os crentes, a quem ele evangeliza, as igrejas que ele planta. No capítulo 8 da carta aos Romanos, a gente vai ver Paulo falando sobre a salvação que nós encontramos em Cristo, e nesse trecho especificamente, do versículo 30, o que a gente vê um pouco antes também, no próprio capítulo 8, a gente vai ouvir de Paulo, como é que eu posso dizer? Questões relacionadas ao status da igreja. Ele começa o capítulo falando que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa o capítulo 8 falando sobre a obra do Espírito na vida do crente, o próprio fruto do Evangelho, né, na vida do crente, que é livrar da lei da morte, né, dos efeitos mortificadores que o pecado causa na vida do crente. E aí, já no versículo 30, depois de falar que não há condenação em quem está em Cristo, que Deus fez em seu Filho, né, através do sacrifício de seu Filho, aquilo que o ser humano, o pecador, não poderia fazer, ele chega, já no versículo 30, e vai dar para a gente um panorama da história da salvação de cada crente. Ele vai dizer que esse crente, ele foi predestinado antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, e então ele foi chamado, e por esse chamado, que nós consideramos um chamado eficaz, ele foi, após esse chamado, justificado. E da justificação ele caminha para a glorificação. Então, o capítulo 8, ele nos dá uma bela compreensão de o que ocorre na vida de um crente, do ponto de vista da sua salvação, né? Qual é a obra de Deus na vida do crente quando ele é salvo, quando essa pessoa que foi escolhida por Deus para a salvação, sem méritos, sem ter feito nada para que Deus o preferisse, pela própria graça de Deus, o seu favor enorme, ele chama essa pessoa e a leva à conversão, que vai depois frutificar, que vai, né, se findar na glorificação, esse processo aí que é iniciado lá na eternidade. Ele vai ter o seu fim, que não é exatamente um fim, né, o seu estágio final novamente na eternidade. Isso é um pouco do que Paulo está tratando aqui no capítulo 8 e o que ele está tratando no versículo 30, que eu poderia dizer que seria um certo contexto dessa passagem, né? Basicamente, resumindo, seria o capítulo 8, ele está demonstrando para a gente que a salvação ela é um trabalho de Deus. E do início ao fim, ele mostra para a gente o que Deus está fazendo. Deus está fazendo tudo na vida da pessoa que é salva. Como eu brinquei, o papel do pecador perdido na sua salvação é ter se perdido. Também aqui no próprio Romanos 8, ele é dividido em duas partes, né? O começo, ele começa falando da santidade, e a partir do capítulo 13, se eu não me engano, ele começa falando da maneira que somos adotados por Cristo, né? E também da maneira que o Espírito Santo intercede por nós. Que é através da justificação que nos tornamos filhos, né? Que somos adotados por Cristo. Então seria o complemento aí em Romanos, que ele começa falando da santidade, mas nós só podemos nos tornar santos a partir depois da justificação. Isso, legal. Então a gente vê que nessa passagem fica bem
bem clara aí essa obra que Deus realizou, né? Como a gente vai ver é, na carta aos Romanos, nos primeiros capítulos, né, Paulo ele fala bastante sobre esse contraste, né, entre o pecado e a justificação, né? Então a gente vê que essa parte ele tá, tá falando assim basicamente qual é o destino, né, daqueles que foram salvos por Deus, né? Isso é legal porque a carta de Paulo aos Romanos, o Mark Seifert, ele fala sobre isso num livrinho não, num livro dele, que saiu pela editora Agnus, chama Justificado em Cristo. E ele fala sobre a justificação na carta de Paulo aos Romanos e a definição que o Seifert faz da própria conversão de Paulo. Um dos pontos dessa conversão é o que o Seifert chama, vai dizer que é Paulo entendendo que todos são pecadores. A despeito de uma compreensão judaica da época de Paulo, de que você tinha os judeus que iam entender que o povo de Israel era o povo eleito de Deus, e ele tinha recebido a lei de Deus, e ele era privilegiado diante de todas as nações, e Paulo vem dessa linhagem, Paulo é um hebreu de hebreus, Paulo é esse cara. Na carta de Paulo aos Romanos, a gente percebe que em sua conversão ele chegou à conclusão, diante da obra de Cristo, diante da revelação de Cristo para ele chegou à conclusão de que todos eram pecadores, independente da sua linhagem étnica, independente dele ser um hebreu ou um gentio. A sua raiz, a sua tradição não era o que fazia com que ele fosse justificado diante de Deus, mas sim a obra de Cristo na cruz. Então, olhar para a carta aos Romanos dessa maneira, enxergar isso dentro da carta aos Romanos é interessante para que a gente possa perceber como a nova, como que eu posso dizer, como que a compreensão a que Paulo chegou, e a gente não pode entender a conversão de Paulo apenas como uma nova compreensão, mas como que essa revelação a Paulo, né, a partir da obra de Cristo, a partir do seu encontro com Cristo e a partir daquilo que o Espírito Santo está revelando a ele, o que ele aprendeu com a tradição dos apóstolos, como isso é marcante para o apóstolo Paulo a ponto de isso entranhar toda a carta dele aos Romanos. Ele vai falar muito sobre a justificação pela fé nos capítulos iniciais da carta dele. Ele vai falar muito sobre como não é o cumprimento da lei que vai salvar a pessoa, ao contrário do que um judeu talvez pudesse acreditar no tempo de Paulo, né? Que é a compreensão que a gente vai ter. Ele vai contrapor essa salvação pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos, à salvação que foi revelada para ele em Cristo, que era a salvação pela fé, e que tem a ver com o que Deus estava fazendo, que é o que ele vai demonstrar aqui no versículo 30. Deus estava fazendo isso. Desde antes do mundo, Deus já estava fazendo essa obra. Então isso também é algo interessante da gente pensar quando a gente olhar para a carta de Paulo aos Romanos e para esse capítulo 8. O Argemiro, e nessa carta fica bem evidente assim, né, que como essa passagem ela fala que a continuação ininterrupta, né, do favor de Deus, desde o começo daquele que ele chamou até o final da sua vida, até a sua morte, né? Então a gente vê que isso realmente é uma obra de Deus. Mas a gente viu aí que, como Paulo está falando da justificação, mas o que seria a justificação, Argemiro? O que quer dizer essa palavra em termos etimológicos, bíblicos? O que é justificação? Bom, a palavra justificado, né, significa pronunciado ou tratado como justo. Seria como se nós não pagássemos o que devíamos. Seria como se fosse quitada a nossa dívida com Cristo. Porque foi paga a nossa dívida. Uhum. Um resumo bem básico, a justificação seria isso, seria você se tornar justo. Você se tornar... seria um exemplo, você cometeu um crime, mas você não vai pagar por aquele crime.
porque alguém pagou a conta, o seu crime ou a fiança no seu lugar. Mas o grande problema da justificação é que muitas pessoas hoje elas enxergam Deus como o que elas falam, né? Que Deus é amor. Se Deus sendo amor, ele não poderia se irar, ele não poderia nos condenar. Mas na verdade nós vemos que a justificação é necessária, é algo tão real na Bíblia, porque é através dela que um dos seus atributos é que é a justiça, que Deus também é justo. Ele Jesus, o seu filho sofre o preço por nós, né? Então, a justificação é Cristo sofrendo por algo que era para ser para mim. A gente poderia. Pode falar. Apesar da justificação estar em toda parte da Bíblia, acredito que o versículo que mais trata da justificação, que seja o principal versículo da justificação, esteja em Romanos 3, do 21 ao 26, que lá ele está falando: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, como todos pecaram, todos necessitam de ser justificados, porque antigamente as pessoas matavam um cordeiro para pagar o seu pecado. E Deus mandou o cordeiro por nós, ele pagou a nossa dívida. Cristo, quando foi crucificado, o seu sangue estava pagando a nossa dívida, o nosso pecado. Isso que, em ponto simples, seria o pagamento da nossa dívida com Cristo. Eu queria comentar, primeiro, que esse texto de Romanos 3 é maravilhoso. Ele demonstra o local da obra de Cristo na morte, né? O local da obra de Cristo na justificação, a partir da sua morte. Mas eu queria comentar também que a gente precisa entender que a justificação, como o Argemiro falou, é essa proclamação de Deus de que somos justos, e ela tem esse aspecto legal, judiciário, vamos dizer assim, esse aspecto forense, de você ter um criminoso que ele é declarado justo ali no tribunal de Deus. Então, nesse sentido, ele já não tem sobre si as punições devidas pelo seu crime. Ele já não vai pagar a pena do seu crime. E nesse sentido, a gente pode compreender o que significa ter paz com Deus. Se eu não me engano, o que Paulo vai falar no capítulo 5. A gente só pode ter paz com Deus porque nós fomos declarados justos pelo próprio Deus diante do seu tribunal. Então, nesse sentido, a gente pode entender a obra da justificação como um momento, um evento na vida do crente, que é convertido por Deus através da sua graça, através do seu chamado eficaz, esse momento em que o seu pecado ele é apagado da sua ficha criminal, vamos dizer assim. O Dr. Wayne Grudem, ele, numas aulas que ele deu, né, tem gravado, você pode achar isso em podcast, ele fala sobre ele quer dar um exemplo, né, para sua audiência de como que eles poderiam entender a magnitude da justificação. E aí ele pede para as pessoas que estão ouvindo para fecharem os olhos, se imaginarem diante de Deus, diante do tribunal, e Deus, e aí você no banco dos réus, e Deus dizendo:
você é culpado por toda a eternidade pelos seus pecados. Ele pede para as pessoas imaginarem essa cena, né? Se imaginarem nesse local e imaginar o terror que é você estar diante de Deus, diante da Assembleia dos Santos e ter os seus pecados ali imputados sobre você e você sendo condenado por toda a eternidade a pagar pela sua ofensa ao Eterno. Uhum. Porque essa é a lógica, né? A condenação do pecador é eterna porque a ofensa do pecador é contra o Eterno, é contra a dignidade infinita do Deus Eterno. E aí ele pede para, num segundo momento, os seus alunos fecharem novamente os olhos, se imaginarem diante desse tribunal, imaginar toda a sua culpa e ouvir da boca do juiz celestial dizendo: você é inocente. Você é inocente. Diante do tribunal dos santos, e por toda a eternidade, você é inocente. Isso é a justificação que acontece na vida do pecador, mediante a sua fé, né? Pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus para aqueles que ele chama. Eu acho essa ilustração do Dr. Wayne Grudem interessante, porque a gente consegue ter uma compreensão, talvez, do que aconteceu de um ponto de vista espiritual, aquilo que a gente, às vezes, para aquilo que aconteceu no íntimo de algumas pessoas, assim, né? O momento da sua conversão em que a fé o leva a se entregar a Cristo, em que a fé o leva a confessar os seus pecados diante de Deus e rogar pela misericórdia de Deus em Cristo, e aí ele é salvo. Como você Do usou ponto esse de exemplo vista aí, da experiência... Oi, pode falar. eu só quero fazer uma observação aqui, até para quem está nos ouvindo, assim, quando você falou essa questão do tribunal, né, usando esse exemplo Sim. do Wayne Grudem. Então, esse conceito de justificar seria um termo realmente judicial que significa absolver, né? Isso, exatamente. O apóstolo Paulo usa a expressão tetelestai para falar do pagamento dos nossos pecados, que é uma expressão de cunho forense, né, jurídico para a sua época. É a ideia, de fato, de alguém que foi absolvido da sua pena. Uhum. E uma coisa que eu acho que a gente precisa também ter diante de nós é que quando nós somos justificados por Cristo, a gente não pode pensar apenas nos nossos pecados sendo apagados. Porque, vejam só, Paulo vai dizer para a gente que a lei, ela mostra que somos pecadores. Ele vai dizer para a gente que a gente conhece os nossos pecados pela lei. E a gente não pode cair na tentação de acreditar que a lei é apenas uma lei proibitiva, que é aquela ideia de quem não conhece o Senhor e de quem vive longe do Senhor, de que ser convertido pelo Senhor é se tornar alguém que deixa de fazer coisas. Mas a lei não é só deixar de fazer coisas, a vontade de Deus não é só que nós deixemos de fazer coisas. Porque se Deus tivesse nos criado para não fazermos coisas, era melhor não ter nos criado. Nesse sentido, a vontade de Deus para nós é que nós façamos obras de justiça. Uhum. Então, quando o Senhor Jesus vive de modo perfeito e morre na cruz, ele carrega sobre si os nossos pecados. Mas não só isso. Durante toda a sua vida, ele vive o que nós deveríamos viver. Porque se fosse apenas a morte do Senhor, que fosse suficiente para a nossa justificação, ele poderia ter nascido e morrido na perseguição de Herodes, por exemplo. Da mesma maneira, seria o Filho de Deus encarnado e morto pelos homens. Mas foi necessário que o Senhor Jesus vivesse os seus 30 e poucos anos e vivesse a justiça que nós deveríamos ter vivido, para que na nossa justificação, ou seja, na imputação de justiça que é feita a nós quando somos convertidos, nós não apenas tivéssemos os nossos pecados apagados, mas também a justiça que o Senhor viveu fosse colocada na nossa conta, que é aquela troca injusta em que nós entregamos pecados e colocamos pecados na conta de Cristo, e Cristo coloca em nós obras de justiça. E aí nós estamos justificados diante de Deus.
lembrando que a vontade de Deus é que nós não apenas não cometamos pecado, mas que realizemos as obras de justiça para as quais Ele nos criou. Nós não compreendemos que somos salvos por essas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas quando Cristo nos salva, Ele imputa sobre nós, imputa em nós, em cada um de nós, indivíduos, a sua justiça, aquilo que Ele viveu e que nós deveríamos ter vivido. Também é importante pensarmos assim, porque senão para de fazer sentido a vida do Senhor. Por que o Senhor viveria do modo como viveu? Ele poderia ter simplesmente morrido, né? Morrido antes da vida adulta, morrido na perseguição de Herodes. Justiça! Faça a justiça! Dê o veredito! Todo o universo aguarda a sua decisão. Inocente. Ó, Gemiro, fica bem claro, ou não sei se fica claro, mas sempre houve aquela discussão. Quando a gente fala de justificação, de salvação, pela fé, pelas obras, sempre vem essa discussão. A justificação, ela está baseada nas obras, né, em méritos humanos, ou apenas pela fé? Ou talvez tem aqueles que tentam trazer alguma conciliação, dizem que não. É pela fé, mas também depende das obras. Então, como que seria isso daí, cara? Como que a gente poderia falar a respeito dessa justificação? Em que ela está fundamentada? Bom, Cristo é a única base da nossa justificação. E nós mesmos somos culpados diante de Deus. Como Paulo diz, todos pecaram. Nós pecamos junto com Adão. Todos nós pecamos junto com Adão. E a única solução para o pecado e para a culpa que acompanha é a morte expiatória de Cristo, que realiza em nosso lugar. Ou seja, a base da justificação é Cristo. O único que poderia ser puro e perfeito e pagar o nosso preço era Cristo. Mas, como o Pablo disse, Cristo colocou em nós para nós fazermos a sua justiça. Tem uma frase que eu ouvi que eu não lembro o autor agora, mas ele diz, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso faço boas obras. As boas obras, elas são consequência da justificação. Porque a partir do momento que eu sou justificado, que eu sou adotado por Cristo, eu quero me tornar semelhante a Ele, semelhante a meu Pai. Ou seja, eu vou fazer as boas obras, eu vou buscar ter a vida igual a dele. Mas o fundamento, a base da justificação está totalmente em Cristo. O homem não tem participação nenhuma. Cristo veio, morreu, pagou o preço, ele foi o único que foi justo, que não teve pecado e pôde se entregar como cordeiro puro. Porque o preço do nosso pecado só poderia ser pago por algo puro e santo. E foi o próprio Cristo que veio e morreu por nós. Mas, a partir do momento que somos justificados, automaticamente isso nos leva a fazer boas obras. Mas é assim, igual o Pablo, eu ia te perguntar, talvez, eu acho que ia estar na mesma linha de pensamento. Mas assim, eu fui justificado, não é uma realização minha, mas e aí depois? Eu não tenho obras, eu não faço nada, eu não tenho parte nenhuma nisso, como é que seria isso? Eu não sei se está na mesma linha aí de que você ia falar, mas... Então, cara, eu ia ler um trechinho de Efésios capítulo 2, muito conhecido, que é do 8 ao 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Uhum. Por um lado, a gente precisa afirmar sempre que as boas obras não nos salvam. Não há nenhum mérito na nossa salvação que venha de nós mesmos. Mas esse texto de Efésios, ele nos mostra que Deus nos salva para que realizamos essas boas obras. Nós temos diante de Deus imputada em nós a justiça de Cristo. Então, no sentido de julgamento, nós já fomos declarados justos diante de Deus. Porém, as boas obras, elas são o propósito da vida do redimido, o propósito da vida do crente. É sempre
um ponto de controvérsia, sempre não, né? Mas foi já um ponto de controvérsia, isso com Lutero ficou muito evidente, o texto de Tiago, né? Da carta de Tiago, em que ele vai dizer que as obras, que ele demonstra sua fé com as obras, né? E inclusive ele usa uma expressão que é muito difícil para os reformados, que nós não somos salvos pela fé somente, se eu não estiver citando Tiago errado, que a nossa salvação não seria pela fé somente, no sentido de que as obras, elas demonstram, faziam né, parte, a nossa fé. Então, e é esse que é o ponto. As obras, elas não... A gente precisa entender que quando o Tiago está falando sobre justificação ali, ele não está falando sobre esse momento da salvação do crente em que ele é declarado justo diante de Deus. Não é isso, porque senão a gente diria que Tiago está contradizendo Paulo. O que ele está dizendo é um outro sentido da expressão se justificar, que é se demonstrar justo. Não é você se fazer justo, é você se demonstrar justo. E aí, eu sempre fico pensando em qual seria a melhor metáfora para explicar a relação entre fé e obras na justificação. E eu acho que é uma tarefa muito difícil. O melhor resultado que eu consegui até agora de explicar é o seguinte: imagina que uma pessoa ela está presa e ela recebe e o juiz, né, vamos dizer que você tem um rei, esse cara está preso, esse plebeu camponês foi preso e o rei pode soltá-lo. O rei pode redimi-lo da sua pena. E aí, para a redenção desse camponês, desse plebeu, desse criminoso, ele é culpado pelo seu crime, ele precisa de um documento do rei, um decreto do rei declarando-o inocente. Tudo bem? Então, só que esse decreto do rei, ele tem características. E uma dessas características o decreto do rei tem o selo do rei. O selo do rei, o anel do rei, que ele coloca lá a cera da vela e sela com o seu anel de selar. A gente pode dizer que esse criminoso ele é absolvido pelo selo do rei? Não, a gente não pode dizer que o criminoso é absolvido pelo selo do rei, porque muitos outros documentos trazem o mesmo selo. O decreto do rei doando terras para alguém vai trazer o mesmo selo que comprova que aquele documento é verdadeiro. Mas, se esse decreto do rei declarando esse criminoso inocente não trouxer o selo do rei, ele também não tem valor. Então, a gente não enxerga que é o selo do rei que salva, é o decreto do rei que salva. Mas o selo do rei demonstra que o decreto é verdadeiro. Então, essa foi a melhor metáfora que eu consegui até hoje, na minha curta existência, de tentar explicar o que são as obras na vida do crente. As obras não são aquilo que salva o crente, mas as obras, elas evidenciam, elas são como esse selo, essa marca d'água, essa marca de autenticidade da salvação do crente. Sem as obras, o crente ele pode ser salvo. Por exemplo, quando o ladrão se arrepende do lado do Senhor na cruz, ele é salvo, e ele não teve tempo na vida dele de fazer qualquer boa obra. Talvez a única coisa que ele fez de bom ali foi repreender o seu colega que também estava insultando o Senhor, e ele disse: olha, a gente está condenado e nós somos culpados, mas esse daí é justo. Mas ele não é salvo pelas suas boas obras. Uma pessoa pode ser convertida e ela não ter tempo de evidenciar a sua conversão ali. Mas se uma pessoa vive ela tem uma vida em que ela pode evidenciar a sua conversão e não demonstra evidências da sua conversão,
que é o ponto que Tiago está tratando na sua carta, ela tem que colocar em xeque a sua conversão. Porque existe um selo que é o selo do Espírito, pensando espiritualmente falando, e esse selo do Espírito dá frutos do Espírito, que é aquilo que Paulo vai trazer em Gálatas. Então, a gente precisa entender que não são as obras que nos salvam, mas um crente que crê que simplesmente por ter compreendido que ele precisa ser salvo em Cristo, ele teve uma iluminação teológica, ele conseguiu entender a teologia paulina, ele conseguiu entender a teologia reformada, e simplesmente por entender que a salvação é por Cristo, se ele não é regenerado, e se ele não é transformado por Cristo, não há evidência que ele foi justificado. Ele tem que olhar para si e reconhecer que ele precisa demonstrar a salvação que ele recebeu em Cristo. E aí, nesse sentido, que eu diria que as obras são esse selo de autenticidade, né? Como seria aí nesse decreto do rei. Não é o selo que salva, é o decreto, mas o selo demonstra a autenticidade desse decreto. Mas eu acho que é uma metáfora muito ruim. Eu acho difícil fazer boas comparações para conseguir explicar. A gente tem que ter diante de si a certeza de que nós somos salvos pela obra de Cristo, não só pela morte, mas por toda a vida de Cristo. A morte é onde ele entrega, né? Onde ele entrega a sua vida por nós e que no que nós cremos para a nossa salvação, na sua vida e na sua morte e na sua ressurreição. Mas eu acredito que seja por esse caminho mesmo, né, Gemiro? Porque a gente até tem uma frase que a gente colocou lá no Instagram, que a gente diz assim, né? A certeza da salvação leva-me ao arrependimento e à santificação, não a uma licença para pecar, como afirmam uns e outros. Então, geralmente, quando a gente vai falar assim, não, eu sou justificado por Deus, foi Deus quem me justificou, foi Deus quem me chamou, enfim. E quando a gente geralmente fala sobre isso, as pessoas já logo entendem que a gente está dizendo, não, então eu posso fazer o que eu quiser porque eu já sou justificado, eu já fui salvo por Deus, quem pode me condenar? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então as pessoas já logo associam isso dizendo, não, então você é uma pessoa que pode ir para balada, pode beber, pode fazer o que você quiser que você está salvo, mas é nesse sentido que você está falando, se eu sou justificado, se eu sou salvo, as minhas ações não vão ser essas. As minhas ações serão boas obras, serão fruto de arrependimento, de santificação, de busca mais ainda por Deus, e não uma vida assim de decadência moral, social, espiritual, mas isso vai se refletir, essa justificação, essa salvação, vai se refletir tanto moralmente, né, na minha forma de se comportar, né, e tanto espiritualmente, sim, relacionado com Deus, né? Sim, eu acredito que tem um exemplo, uma história que eu estava lendo no livro do Paul Washer hoje, onde ele fala que numa universidade tinha uma matéria de física, onde os alunos de matemática também tinham que fazer essa matéria. Só que os alunos de matemática eles não gostavam, eles não gostavam dessa matéria, eles estavam até com medo, porque era no último semestre eles podiam reprovar. E chegou o professor na sala de aula e falou, eu vou dar 10 para todo mundo na sala. Vocês podem fazer o que vocês quiserem que eu vou dar 10. E aí foi quando os alunos de física que gostavam da matéria saíram com os cadernos, tudo pulando e gritando, e foram para a biblioteca estudar, porque eles falaram, independente do que eu conseguir aprender, eu vou tirar 10. Já os alunos de matemática, eles pegaram o material, jogaram no lixo e foram embora, foram bagunçar. Porque eles falaram, já que eu não preciso tirar nota, para que eu vou aprender isso? Eu acredito que essa é a principal diferença, né? Quando você é justificado por Cristo, você vai fazer as boas obras, porque você quer ser mais parecido com Ele. Você passou pela transformação no seu coração e você quer viver para Ele, você quer ser igual a Ele. Você não quer o céu sem Deus, você quer Deus. Porque também vivemos numa geração que hoje, que se fosse o caso de a pessoa estar no céu e Deus não está no céu, ela queria o céu, ela não quer Deus.
E quando você é justificado, quando você entende que Cristo pagou o preço por você, você vai querer ser igual a ele. As boas obras vai ser para ser parecido com ele. Mesmo sabendo que você vai estar falhando, vai estar caindo, você sabe que o que o seu espelho é Cristo, que ele é seu alvo, né? E que, como Paulo disse, que você vai querer ser imitador dele. Como devemos ser imitadores dele, a partir do momento que eu entendo a justificação, eu vou querer imitar ele porque eu devo a minha vida a ele. Eu não preciso da minha vida. A minha vida não é mais minha. Quando a gente fala sobre essa justificação, a fonte da justificação, a gente precisa entender, até para quem está nos ouvindo, tá, beleza, a justificação é isso, você falou que a justificação é aquilo, mas qual é a necessidade da justificação? Qual é a importância? Talvez a pessoa está ouvindo, mas ela não entende. Qual é a importância, a necessidade da justificação na vida dela? Você poderia falar para a gente qual é essa necessidade da justificação, o porquê da justificação? Então, cara, esses dias para trás eu tenho pensado em uma questão. Estava pensando sobre essas questões relacionadas à justificação, ao debate que foi o debate de Lutero, né, dos reformadores, a respeito da justificação pela fé somente. E pensando nesse dia que a gente ia bater esse papo hoje, eu fiquei me perguntando sobre quais seriam as mudanças em relação ao debate público a respeito da justificação, mas não apenas teológico. Além dos limites ali dos seminários, além dos limites das igrejas, se a gente fosse para a rua, qual seria o debate que a gente encontraria a respeito da justificação? E por acaso, isso é uma coisa, uma prática que eu tenho, que às vezes, quando eu estou com alguém, com alguém do meu trabalho, né? Às vezes eu tenho um tempinho ali, e aí eu tenho uma planilha que eu tenho que eu criei no Google Docs, em que eu tenho algumas colunas com algumas perguntas que eu faço para pessoas aleatórias, que às vezes trabalham comigo, e eu tive aquele tempinho com elas, que é sobre... primeiro eu pergunto para elas se elas creem no céu e no inferno, e depois eu pergunto para elas o que elas acham que é necessário para que uma pessoa vá para o inferno, e o que elas acham que é necessário para que uma pessoa vá para o céu. E aí dessas conversas eu comecei a pensar, do resultado de algumas dessas conversas, que a gente tem uma diferença hoje do debate, vou chamar de debate público, mas não pensando, como eu disse, na academia, não pensando nos seminários, mas pensando no público geral, no público leigo. Eu acho que a discussão hoje tem pouco a ver com as obras da salvação. Não, deixa eu corrigir. Não é que tem pouco a ver com as obras da salvação. Ela tem a ver com as obras para a salvação, uma justificação pelas obras, mas elas têm a ver também com o apagamento, o embotamento da ideia de necessidade de justificação, que é exatamente o que você me perguntou. A impressão que eu tenho é que as pessoas elas começaram a cada vez mais enxergar que a ideia de precisarem ser justificadas diante de Deus é uma grande mensagem alarmista, sabe? Daqueles homens sanduíches que ficam na rua, nas avenidas aí, nos filmes americanos, escrito "o fim está próximo", uma placa no corpo. A impressão é que as pessoas, quando elas ouvem nós dizendo que nós precisamos ser salvos, elas olham para a gente e pensam, esse cara, ele é um fanático. Porque a impressão que se dá é que ou a pessoa, ela já, né, muito influenciada pela cultura da época, ela já está tão distante da preocupação com a sua alma, com a salvação de sua alma, que ela deixa isso ali num quarto do lado, trancado ali, sem precisar se preocupar, e ela vai bater naquela porta ali só quando ela estiver na beira da morte, ela vai perceber o monstro que ela deixou crescer no quarto, sem dar atenção. Ou, né, por uma questão de secularismo e de ateísmo, ela toma isso como uma incerteza, algo que você não deve se preocupar, porque afinal de contas você nem sabe se isso é verdade ou não.
Ou, por outro lado, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas, elas olham para a sua própria vida e veja, ela não está se justificando pelas obras, mas ela está tirando de si o peso dos seus pecados devido ao seu sofrimento. É mais ou menos como se o pensamento fosse o seguinte: eu já sofro tanto nessa vida, Deus não vai me condenar. E aí, quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai perceber que isso, muito provavelmente, é uma das novas mentiras inventadas pelos teólogos do inferno, pelo diabo, os anjos, vamos dizer assim, aquelas sutilezas dos falsos mestres. Porque o que Paulo vai demonstrar para a gente em Romanos 3, em Romanos 6, na verdade, ao longo da carta aos Romanos, que é aquilo que eu estava falando, que é a compreensão, a grande compreensão que Paulo chega na sua conversão de que todos pecaram. E aí, Romanos 3 vai demonstrar isso. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Em Romanos 6, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí, a necessidade da justificação, que é a pergunta que você faz, a necessidade é: o Criador do universo está furioso conosco. O Criador do universo, ele foi profundamente ofendido, eternamente ofendido, pelos nossos atos de impetulância, os nossos atos de orgulho, que é qualquer pecado. Qualquer pecado, no fim das contas, é nós dizendo para Deus: Deus, o Senhor me criou, o Senhor é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, mas eu cheguei à conclusão de que o Senhor não sabe muito bem como eu devo viver. Eu cheguei à conclusão de que o Senhor é um mau pai. Cheguei à conclusão de que o Senhor é um abusador. Eu cheguei à conclusão de que eu, sem você, sou um homem melhor, uma mulher melhor. Sou um ser humano mais completo. É a ideia de que nós podemos e devemos ser independentes de Deus. É a ideia de uma emancipação da criatura em relação ao seu Criador. E quando a gente perde de vista a grandeza do Criador, o seu amor em nos criar, a sua misericórdia em nos sustentar, apesar dos nossos pecados, quando nós perdemos isso de vista, nós nos tornamos pessoas completamente desprezíveis. Completamente desprezíveis. E não só isso, nós nos tornamos eternos ofensores do Deus maravilhoso que é o nosso Senhor e Criador. E aí, pela justiça de Deus, por ser justo, por ser amorosamente justo, ele nos condena. E essa é a grande necessidade de sermos justificados. A necessidade da nossa justificação, a necessidade de ter o nosso relacionamento restabelecido com Deus, porque nós quebramos esse relacionamento através do pecado. Acredito que seria difícil nós reconhecermos a necessidade da justificação, porque é muito difícil nós reconhecermos o quão mal somos, né? Porque nós sempre queremos achar que nós não somos mal o suficiente para ser condenado. Porque se eu for me comparar com Hitler, eu tenho aquilo na minha mente: eu não faria o que Hitler fez. Se eu for me comparar com um cara que matou o outro, eu não sou tão mal a ponto de fazer isso. Porque acabamos colocando que nós somos justos na nossa mente. É difícil você assumir que você é mal. É difícil você assumir que você é errado. É difícil você assumir que sem a vara de Deus, que sem Deus estipular o limite, você poderia fazer coisas muito piores do que Hitler. Só que hoje em dia parece que tem sido até ensinado em muitas igrejas: você não é tão mal assim. Você é uma coisa preciosa que Deus tá te buscando. Deus precisa de você. Deus é um coitado que está precisando de você, esperando você dar uma chance para ele, que ele morreu só por você, que você é o centro dele. Mas na verdade não é assim. Quando a gente entender o quão mal nós somos, o quão contaminado o nosso coração é, quão pecadores somos, aí sim eu acho que nós conseguimos entender a necessidade da justificação. Aí nós conseguimos entender o porquê de Cristo ter
ter pago o preço, ou ter sofrido tudo que ele sofreu e ter dado o seu próprio filho para morrer. Aí tem uma pergunta de Jó, né, lá em Jó, capítulo 9, versículo 2, que fala exatamente quando Jó ele fala, né, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Então a gente vê, como a gente está falando aqui, falando algumas coisas sobre a justificação, fica muito evidente isso, né, a, que o homem ele necessita dessa justificação não porque ele tem algo importante nele ou porque, mas realmente ao contrário, porque ele é pecador, porque ele é miserável, porque ele não pode fazer nada para ser salvo, ele não pode fazer nada para ser justificado, ele não pode fazer nada para ser justo diante de Deus. Então essa necessidade da justificação na vida do homem, essa importância a gente vai ver é para que o homem ele tivesse contato novamente com Deus, para que o homem ele pudesse ter os seus pecados perdoados, né, diante de Deus, as suas culpas perdoadas, porque se Deus, como muito afirmam, né, que Deus criou o mundo e deixou o mundo ao acaso, né, deixou o mundo à sua própria sorte, se a gente levar esse entendimento para essa questão da salvação, né, do homem alcançar sua salvação, seria impossível do homem alcançar sua salvação, porque o homem só vai querer o que é ruim, o homem só vai querer o que é mal, o homem só vai querer fazer o que é errado, o homem só vai... tem muita gente que diz, né, que alguns dos principais ateus eles usam muito o argumento de que Deus é uma construção do homem, né, que homens religiosos. Mas na verdade o homem, se ele pudesse, ele não construiria Deus. Ele destruiria Deus completamente da sua vida por causa do pecado, né? Então a gente vê essa necessidade da justificação na vida do homem, que é algo que Deus faz, é o passo que Deus deu para que o homem pudesse, né, ser perdoado de seus pecados e ter contato com ele novamente, né? Então a gente vê essa importância da justificação, da justificação na vida do homem. Quando a gente fala dessa questão da necessidade de justificação, igual vocês estavam falando, a gente precisa ser justificado porque a gente é incapaz. E dentro do que eu havia dito, a impressão que eu tenho é que, diante da nossa incapacidade e diante de um discurso humanista que vai nos colocar ali, nós seres humanos, enquanto buscadores da independência de si, da plenitude de si, enquanto seres autônomos, essa ideia de que nós não precisamos de justificação, seja porque nós já sofremos demais, seja porque não há ninguém diante de quem nós precisemos nos justificar, afinal de contas nós somos os seres humanos. Essa ideia, ela nos faz caminhar para a cegueira sobre a qual Paulo vai demonstrar, Paulo não, João, se eu não estou enganado, que é a cegueira desse século, sabe? De que nós já não conseguimos enxergar a luz do Evangelho porque não faz sentido o Evangelho. Não faz sentido uma mensagem de salvação para quem acha que não precisa ser salvo. E aí, se você não percebe que precisa ser salvo, você não enxerga a necessidade de justificação e você ouve falar de um amor, de um Deus que se matou para que você fosse salvo, você não consegue entender a lógica disso e você não consegue nem mesmo dar ouvidos para o que está sendo dito. E aí a gente não percebe que a justificação é o que vai nos levar a cumprir ou a viver aquilo para o que nós fomos criados, que é um relacionamento que glorifica a Deus, um relacionamento com Deus que glorifica a Deus. Muito bem. Eu queria que antes da gente poder estar pulando para essa terceira parte, eu tive algumas participações aqui e eu separei aqui 3 respostas que eu achei bem bacana. Eu fiz a seguinte pergunta, né, lá no Instagram. Até se você ainda não segue nosso Instagram, não segue @teologicamente oficial. Então, na pergunta dizia assim, na sua opinião, o que significa dizer fui justificado por Deus? Aí
tiveram algumas respostas e teve 3 que disseram assim. O Theopraxis, ele disse assim, que Deus, como soberano juiz, imputou sobre mim sua justiça, por meio da obra de Cristo na cruz. Então está bem relacionado aí que a gente está falando aqui, né? Que essa justificação ela é uma obra, né, realizada por Cristo Jesus na cruz, né? Isso. Sim. É uma obra de Cristo, é uma obra do próprio Deus, né? A Cida Sandes, ela disse assim, porque Jesus pagou todos os pecados para que, pela sua morte, eu obtenha o perdão. E, para finalizar, teve esse Instagram aqui que eu não sei se eu vou conseguir dizer o nome, não. Diógenes Sana Paula 92, acho que é isso mesmo. Ela só respondeu é salvo da ira. Aí isso aí entrou bem no que a gente falou aqui, né? Do porquê fomos justificados, né? Então ela respondeu porquê salvo da ira. Exatamente o que a gente falou aqui nesse objetivo da justificação, né? Que é porque Deus nos salvou da sua ira, né? Deus nos salvando da sua própria ira, né? É isso mesmo. Lembrando também que, como eu tinha comentado, e é algo que o Gruden vai enfatizar muito, que não é simplesmente nós sermos perdoados dos pecados, mas também sermos considerados justos pelas obras de justiça de Cristo também, o que vai nos salvar da ira de Deus. E corrigindo, é Paulo mesmo que fala sobre a cegueira que nós temos, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, eu estava confundindo com 1 de João 4, que vai falar dos espíritos enganadores. Mas muito bom a participação da galera. Massa. Eu não tenho, assim, a quantidade de seguidores igual o Argemiro tem, né? Pra caramba, mas a gente vai indo aí. Mas as respostas que vem no céu é bem melhor do que viria lá, hein? Justiça! Faça a justiça! Dê o veredito! Todo o universo aguarda a sua decisão. Inocente. Para a gente estar finalizando, eu gostaria que vocês, participantes desse podcast, falassem aí para a gente como saber se fui justificado e o fundamento da justificação. A justificação, ela acontece no momento da nossa salvação. Então, eu acredito que a partir do momento que você recebeu a Cristo, que você confessou Cristo como seu único suficiente Salvador, você automaticamente você percebe que você foi justificado, porque você só consegue se arrepender a partir do momento que você entende que você é um pecador. E quando você entende que você é um pecador, você entende que você precisa de Cristo. Você entende que precisa ser justificado. Você entende que Cristo morreu por você. Isso, acredito que essa é a maneira de saber que você é justificado. E completando, o fundamento da justificação está fundado na obra salvadora de Cristo. Quando você recebe a Cristo, automaticamente é nesse processo que você recebe o golpe da graça e você entende que Cristo é tudo para você. É que você entende que você não é nada sem Cristo. Por isso que a justificação está ligada no momento. Você percebe que você é justificado no momento da sua conversão, ou no momento que Cristo quebra o seu coração e o Espírito Santo começa a fazer morada em você. Eu acho muito legal isso que você falou, cara, porque a gente precisa voltar para o momento da nossa conversão. E eu sei que tem irmãos que tiveram uma conversão diferente da minha, que foi um momento na minha vida em que eu tive o meu confronto ali com o Senhor e fui convertido por Ele. Tem cristãos que cresceram aí na igreja e não sabem muito bem qual foi o dia ali da vida deles em que eles se encontraram definitivamente tiveram definitivamente esse confronto ali de confissão de seus pecados e entrega da vida a Cristo.
mas esse momento da nossa vida, ele é um momento importante para nós enxergarmos a nossa justificação. Eu sempre me lembro de uma música do Johnny Cash, eu não sei se essa música é dele ou se é mais um daqueles hinos que ele costumava gravar, e ela se chama I Was There When It Happened. E ele, na música é muito legal porque ele está comentando com uma certa ironia sobre pessoas que dizem que você não pode dizer que você é salvo. O máximo que você pode dizer, o máximo que você pode fazer é confiar que você pode ser salvo pelas coisas que você vem fazendo. Você pode ter uma confiança, não, Deus é bom e quem sabe, eu acredito que ele vai me salvar. E essa música ela é muito legal. Se você tiver interesse e gostar de Johnny Cash, vale a pena ouvir essa música, porque ela tem essa brincadeira, assim. Ele fala, olha, eu sei que eu fui salvo porque eu estava lá. Eu estava lá quando eu fui salvo por Cristo. Óbvio, ele não está dizendo que estava lá no dia que o Senhor foi crucificado, mas ele estava lá no dia em que ele se encontrou com Cristo e sabe que foi justificado, naquele dia em que ele foi salvo. Ele teve o seu peso dos pecados retirado de si e recebeu a paz de Cristo. E eu diria também que não só esse momento da vida, porque a gente tem que se precaver também, né, contra uma religião sentimentalista em que os momentos de grande emoção são os momentos que definem a sua fé, porque às vezes não é assim que as coisas ocorrem. Não apenas esse momento em que você entregou a sua vida a Deus, em que você se arrependeu dos seus pecados e clamou pela salvação em Cristo, mas também a vida que você passou a ter depois disso. A gente precisa lembrar que ser justificado é ter nosso relacionamento restabelecido com Deus. E antes disso, nós tínhamos uma barreira do pecado nos separando de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E apesar da sua graça comum, da sua benevolência nos atingir, né? Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Apesar disso, nós éramos inimigos de Deus, nós não desfrutávamos de um relacionamento de pai e filho com o nosso Criador. A gente estava separado. E você, quando você olhar para a sua vida, após esse momento da conversão, e você perceber que desde então você passou a ter um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, você passou a poder a se dirigir a Deus sabendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, mas sabendo que Ele olha para você como um filho amado que é justo diante dele, apesar dos seus pecados, sabendo que você não precisa ficar se cobrindo com folha de figueira por conta dos seus pecados, porque o sangue de Cristo te cobriu e te limpou dos seus pecados. Isso também é uma evidência da justificação na sua vida. E isso implica também nas obras que você foi salvo para fazer. Se você também acredita que crê em Cristo, que foi justificado por Cristo, mas a lei de Cristo, os mandamentos do nosso Senhor não fazem a menor diferença na sua vida, você precisa olhar para o seu coração, você precisa olhar para o que você crê e para os efeitos dessa sua fé, porque é necessário que algo se modifique na nossa vida quando nós somos convertidos pelo Senhor, quando nós somos justificados. Um pregador, que eu não vou citar o nome porque ele tem as suas controvérsias e eu não quero causar nenhum problema, nem indicar gente controvertida para ninguém, eu ouvi ele falando uma vez, e eu acho isso muito bom, o que ele disse é muito bom, que ele dizia o seguinte: qual foi a última vez que você fez algo por causa de Jesus? Qual foi a última vez que você olhou para uma coisa e falou: Deus, eu não gostaria de fazer isso aqui, meu coração está correndo de fazer isso, mas eu vou fazer que é por causa do Senhor? Ou qual foi a última vez que você deixou de fazer uma coisa por causa de Jesus? Qual foi a última vez que você estava louco para dar uma resposta ou para reagir a alguém e você falou: não, pelo meu Senhor eu não vou fazer isso. Ele não faria isso. Eu não vou fazer. Então, a gente deve olhar também para a nossa vida e procurar esses momentos, porque esses momentos não nos salvam,
mas eles evidenciam que nós fomos salvos, nós somos regenerados, o Espírito Santo habita em nós, e essa é a marca do justificado. O selo do Espírito é a marca daquele que foi justificado em Cristo. Argemiro, Pablo, eu quero agradecer a vocês pela maravilhosa participação de vocês nesse episódio. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar o ministério de vocês, a família de vocês, e para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. João, cara, eu agradeço demais o convite. Eu confesso que agora no final eu tô muito envergonhado, porque eu fiquei muito nervoso, nunca tinha feito isso na minha vida. Então eu percebi que eu, que já sou um pouco prolixo, fiquei 3 vezes mais prolixo. Mas muito obrigado, espero melhorar um dia e voltar aqui e estar com vocês. Gostei muito de participar desse bate-papo e ver o desenvolvimento do seu ministério, cara. Vou chamar assim o seu ministério audiovisual, seu ministério no rádio. Do podcast caminhando aí já no 11º episódio. É muito legal, cara. Fico muito feliz de ver essa caminhada aí sempre progredindo. Foi um prazer, Argemiro. Eu não tenho nem porquê... como é que eu vou dizer? Eu sou só um aluno de vocês aqui. Então eu fico muito feliz pela oportunidade. Eu agradeço de novo aí, John, nós participando de novo, muito bom. Agradeço ao Pablo, eu aprendi bastante. Como sempre, é muito bom aprender, então eu participo e fico mais quieto do que falo, né? Porque quanto mais você ouve, mais você aprende. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio de podcast. Eu quero agradecer a você que nos ouviu até o final. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação. Muito obrigado pela sua consideração. Isso me deixa feliz demais em saber que o trabalho que nós estamos fazendo aqui está valendo a pena. Muito obrigado pela sua participação. Eu não sei por qual plataforma você está nos ouvindo, se é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Anchor, pelo Cashbox ou até mesmo pelo YouTube. Eu só vou pedir para você assinar essa plataforma por onde você está nos ouvindo, ou se inscrever se você estiver nos ouvindo pelo YouTube. Se inscreva, assine, isso é muito importante, porque assim você vai estar recebendo as próximas notificações e estar por dentro de tudo que rola por aqui. Então, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e até a próxima, valeu!